Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual editorial. A aula, então, é leitura, a relação entre o escrito e o contexto de produção. Nós vamos conhecer, então, esse gênero textual ou editorial. Pedimos para vocês fazerem algumas pesquisas sobre editorial. Pedimos para vocês buscarem em revistas, jornais, internet, alguns exemplos de editoriais. E agora nós vamos apresentar outros exemplos do tempo, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a província de São Paulo, do dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República no Brasil. Então, é a capa do jornal. E aqui nós vamos ler o editorial daquele dia. Então, vamos lá. Cidadãos, revive a nação. Pelo seu órgão ou mais autorizado, o povo, foi proclamada a República no país. Já anunciada pelas manifestações da opinião pública, profundamente radicada na consciência nacional, aparece agora como um fato consumado. Sob a bandeira da República desapareceram os velhos partidos, unem-se todos os brasileiros para a felicidade da pátria. Chegou o período da organização e é preciso que todos os homens de boa vontade se congreguem para salvar a pátria do perigo que ia correndo. A generosidade do povo brasileiro, o seu amor à ordem, o seu espírito de paz garantem desde já a mais completa tranquilidade no novo regime de paz, de justiça e de concórdia. O povo, no exercício da sua soberania, aclamou o governo provisório que se esforçará para manter firme esse regime. Sem ódios, sem velhos ressentimentos, distribuirá a justiça, levará a todos os pontos da província o sentimento que domina a nação neste novo período que se lhe abre, cheio de esperanças que se hão de tornar uma realidade, afirmando a grandeza, o progresso e a civilização da pátria. Unamo-nos, cidadãos, e prestemos culto à liberdade, à justiça, à igualdade e à fraternidade, e que devem prender os membros de uma grande nação. Viva a nação brasileira, viva a República, viva o Exército, viva a Armada, viva a província de São Paulo. Rangel Pestana, Prudente de Moraes. O coronel Mursa não assina por estar ausente. Então, aqui é um texto de 1889. Vocês observem que o português, a língua portuguesa aqui, ela é arcaica, antiga, já algumas palavras já se modificaram, outras em desuso. Então, nossa língua é viva, né? Ela está sempre se movimentando. Então, um exemplo para vocês do editorial do dia da proclamação da República. Aqui nós temos um outro exemplo do Jornal do Brasil, do dia 12 de novembro de 1918. Então, aqui é a capa do jornal, ok? Um outro exemplo, Correio da Manhã, do dia 31 de março de 1964, quando aqui foi o início de todo o regime, né, da ditadura militar no Brasil. Então, o início em 1964, Correio da Manhã. O outro editorial, aqui é a Folha de São Paulo, do dia 28 de julho de 2010. Aqui a gente pode ver aqui em cima, 28 de julho de 2010. Ler sem entender. Outro exemplo, temos aqui o jornal Zero Hora, do dia 13 de abril de 2016, a democracia não está ameaçada. E aqui o editorial da revista Seleções de abril deste ano. A revista ela é mensal. Aqui temos uma observação. Em revistas, o editorial costuma vir com assinatura. Então, normalmente aqui vem assinatura aqui. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Tempo de nos cuidar. Então, esse editorial de uma revista. Os outros que vimos foi de jornal, foram todos de jornal. Aqui,
vamos relembrar o conceito, que é um editorial que a gente já viu na aula passada. Então, vamos lá? Editorial é um texto por excelência opinativo, veementemente opinativo, de opinião. É o posicionamento da empresa de comunicação sobre determinado assunto noticiado anteriormente. Portanto, é importante valorizar as estratégias de convencimento, ou seja, os argumentos. Então, é a opinião, nada mais do que a opinião da empresa de comunicação, seja o jornal, seja a revista, seja o site da internet. Então, algum assunto que foi noticiado anteriormente, então, o veículo de comunicação, essa empresa, ela vem com um editorial dando a sua opinião sobre o assunto, ok? Então, isso é o gênero editorial, um texto de opinião. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Ok, vamos lá. Conhecendo o gênero editorial. Aqui nós vamos ler o título e tentar inferir, tá, sobre qual assunto tratará o texto. Vocês vão anotar as suas inferências no caderno de língua portuguesa, vão fazendo as observações aí no papel à parte. O que é inferir? Inferir é deduzir. Então, nós vamos ler apenas o título e vamos tentar imaginar sobre o que é o editorial. Qual é o tema? Então, vamos lá. Na trilha da descoberta, editorial, então o título Sem Alternativas. Então, pense que pode vir a ser um editorial com o título Sem Alternativas. Vamos anotando aí as suas inferências, aquilo que você imagina que seja, ok? Observe a imagem ao lado por alguns minutos. Na trilha da descoberta, planeta, Ártico navegável, a que preço? Então, tem uma imagem, observe. E aí vamos perceber que é a imagem da capa da revista Planeta, edição 543, onde foi publicado o texto cujo título você leu anteriormente, Sem Alternativas, que é o título que a gente estava pensando, que você está inferindo sobre o que será que vai tratar esse editorial Sem Alternativas. Então, vamos lá. Vamos, então, ler o texto. Mas antes, vamos fazer uma observação. Antes mesmo de ler um texto, os leitores fazem predições, ou seja, suposições sobre o assunto que o texto vai abordar. As inferências a partir do título são apenas uma das formas de levantar hipóteses sobre os sentidos que o texto pretende promover. Após a leitura, observe as inferências anotadas anteriormente. Então, é aquilo que a gente já falou. Antes de ler um texto, a gente lê o título e começa a pensar, mas sobre o que é esse assunto? Tá? Então, sem alternativas, vamos lá. As ondas de calor derivadas do aquecimento global varrem o mundo com efeitos compreensivelmente mais notados nos países do hemisfério norte. Afinal, é a parte do planeta que concentra o maior número de habitantes. Mas o que está acontecendo nas vastidões geladas e despovoadas do Ártico é certamente o maior testemunho de que a mudança climática acarreta transformações substanciais e de longo prazo na Terra, como ressalta a matéria de capa desta edição. Quem ousaria dizer, em meados do século passado, por exemplo, que uma embarcação comercial navegaria pelo litoral ártico da Rússia em plena estação mais fria do ano? Pois isso aconteceu no inverno de 2017-2018. Os últimos obstáculos que impedem o Oceano Ártico de se tornar uma rota comum para navios estão gradualmente sumindo. Em latitudes mais baixas, é possível buscar alternativas às mudanças climáticas. Culturas típicas de um determinado clima podem ser levadas para terras mais frias ou mais altas, por exemplo. No caso do Ártico e, naturalmente, da Antártida, não há opção.
Os habitantes tradicionais dessa região do mundo ou se adaptam às novas condições ou simplesmente desaparecem. É conhecido o drama dos ursos polares, cuja residência habitual são os blocos de gelo marinho, onde eles garantem a sobrevivência caçando focas. Com o aquecimento global, porém, o gelo marinho está recuando sistematicamente, e as cenas desses mamíferos isolados num bloco à deriva são cada vez mais comuns. Cientistas já flagraram espécies de aves árticas cujo trajeto entre o litoral, onde tem o ninho, e o gelo marinho, onde conseguem o sustento, está testando sua resistência de voar. E baleias já enfrentaram problemas com os novos tempos de navegação intensificado nas águas árticas. Os ruídos emitidos pelas embarcações atrapalham, assim como o próprio trânsito dos navios pelos diversos habitats. O aquecimento do Ártico é motivo de comemoração para muita gente, a começar pelas petroleiras. A exploração de cerca de 22% das reservas mundiais de petróleo e gás vai, enfim, começar a se tornar viável. Mas o prejuízo ambiental é inegável. E, nesse sentido, vale lembrar uma frase do inglês Clive Rowland, famoso defensor dos direitos dos animais. O fim de uma espécie não é apenas uma perda para ela. A própria raça humana perde com esse desaparecimento. Então, esse editorial, a fonte, Eduardo Araia, o editor executivo da revista Planeta, edição 543, editora 3, São Paulo, agosto e setembro de 2018. Então, esse editorial, então, sem alternativas. Então, agora nós vamos falar como que foi construído, né? Como é a estrutura de um editorial. Então, vamos observar. Estrutura do editorial. Então, observe esse que a gente viu sem alternativas. Então, ele tem o título, a opinião apresentada, observe o título, a opinião apresentada, defesa da opinião, ou seja, 3 argumentos para defender essa opinião, apresentou 3 situações, e o fechamento, que é o final do texto. Então, vamos observar lá no texto sem alternativas como ele foi feito. Então, a continuação, estrutura do editorial. Então, observe agora como ficou lá o texto sem alternativas. Então, o título sem alternativas. Aí nós temos a opinião apresentada. Então, seja, a mudança climática acarreta transformações substanciais e de longo prazo na Terra. Então, essa é a opinião da revista para apresentar para a gente. Essa mudança climática está trazendo transformações aí. Apresentou 3 defesas de opinião, ou seja, 3 argumentos para comprovar que tem transformação ocorrendo. Então, ele falou aqui da embarcação aqui, né? A embarcação comercial navegou no litoral ártico da Rússia, está dizendo que eles estão conseguindo navegar, coisa que isso não era possível, porque era gelo. Então, esse é um argumento do que está acontecendo, né, da mudança climática. Aqui, no segundo argumento, fala dos ursos, das aves, das baleias, os problemas que eles estão enfrentando. E o terceiro argumento, para justificar a opinião, está dizendo que com essa exploração comercial aí vai trazer um prejuízo inegável, né, para toda a humanidade. Então, 3 situações, 3 argumentos para comprovar aquilo que eles estão falando sobre a mudança climática e essas transformações que estão acontecendo. Para fechar o texto, então, aqui o fechamento, não é somente a espécie que perde quando desaparece, o prejuízo é para a raça humana. Então, esse é o fechamento do texto. Então, observe a opinião apresentada, o título, opinião,
3 argumentos, poderiam ser 2, mas sempre 2 ou mais, um só não. E o fechamento do texto aí seria a conclusão, tá? Agora nós vamos falar então sobre as características do editorial. Então ele tem onde foi publicado, o contexto de produção, o autor, quem assina ou não assina, a organização, a estrutura do editorial, o tema, o propósito comunicativo, que nada mais é o objetivo, e o público leitor. Então, aqui, onde ele foi publicado? Em que jornal? Em que revista? Em qual site da internet? Então, tem de refletir o posicionamento do veículo de comunicação, do jornal, da revista, do site. O autor não necessariamente precisa ter alguém assinando. Nós vimos que na revista tinha uma pessoa assinando. No caso, é o editor-chefe. O editor-chefe é aquele que vai assinar. E ele tem que estar de acordo com o que o jornal, a revista, o site da internet pensam sobre determinado assunto. Ele tem que estar alinhado à ideologia que o veículo de comunicação defende. O que é ideologia? É aquilo que a pessoa acredita, aquilo que ela pensa sobre determinado assunto. Então, esse editor-chefe tem que estar de acordo com essa opinião das pessoas do jornal, ok? A estrutura nós já falamos, 3 partes, a introdução, que é a opinião, o desenvolvimento, que são os argumentos, e o fechamento, que é a conclusão do texto, ok? O tema é um tema atual, certo? Então, tem que ter um posicionamento do veículo de comunicação, é aquilo que está sendo discutido pela sociedade, que o jornal precisa se posicionar para que seu público conheça a sua opinião a respeito das questões, tá? Então, o tema é o assunto. O objetivo, aqui, ó, conseguir a adesão de seu público à ideia defendida. Então, o jornal, a revista, o site, eles querem que o público que lê o editorial deles pense da mesma maneira. Então, a adesão é aderir, é estar junto, pensar da mesma maneira. Público leitor. Então, o editorial é destinado ao leitor do jornal, da revista no qual ele circula. Se for uma revista para jovem, o público é jovem. Se for uma revista para esportes, o público para pessoas que gostam de esportes. Se for um editorial voltado num jornal de comércio, para os economistas, administradores. Então, o público-alvo é aquele que lê o jornal, para quem o jornal está sendo feito. Então, características do editorial. Aqui, nós vamos fazer algumas anotações, você pode fazer aí no caderno, você dá uma pausa no vídeo, caso queira, né? O quadro síntese no caderno para futuras consultas em sala de aula, segue o modelo abaixo, então, não só para a sala de aula, mas para a sua vida toda. Então, dá uma pausa aí para você anotar esse quadrinho das características do editorial. Então, você vai pegar o editorial e vai anotar qual é o contexto de produção e circulação, ou seja, onde ele foi publicado. Então, você escreve o nome do jornal aqui. O autor, tem autor? É o editor-chefe, nós sabemos, mas alguns têm autor, então, se tem, você escreve. Organização, estrutura, então, você coloca qual é a opinião, quais são os argumentos, 2 ou 3 argumentos, e depois o fechamento, a conclusão, bem resumidinho. O tema é sobre o que está sendo falado, o assunto atual do momento, o objetivo aqui, por que está sendo falado, qual é a opinião do jornal sobre isso, para convencer o seu leitor. E o público leitor, você vai dizer se é jovem, se é adulto, se é economista, se são pessoas que praticam esporte e assim por diante, dependendo do tipo de editorial. Então, se você quiser anotar, dá uma pausa no vídeo para você continuar aí depois na sequência, ok? Faça as suas anotações. Bom, deixamos para vocês, então, uma atividadezinha para complementar a nossa aula. Vocês vão ler o editorial Álcool no Isolamento. Vocês têm na versão digital, é só clicar e você vai ler na internet ou a versão impressa do jeito que saiu no jornal.
e aí em seguida você vai responder algumas questões na próxima atividade que a gente colocou lá no aplicativo, aqui no aplicativo, tá? Então é isso a aula de hoje. Então, bom trabalho para vocês e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, pessoal!